Oferecimento Gorilla GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e todas as terças-feiras estou aqui na Just TV falando com vocês sobre temas relacionados à saúde e à doença. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre obesidade. Esse tema também já foi discutido esse ano. Só que eu proponho a vocês uma reflexão a respeito do que é, na verdade, estar acima do peso, comportar-se a favor do ganho de peso e como é que você hoje planeja as suas refeições. Tudo começou porque, há algum tempo atrás, eu li uma matéria no jornal Destaque. Na verdade, foi recentemente, 4 de agosto, li na seção Diversão e Arte, a brasileira Gisele Bündchen, né, a de maior destaque no mundo da moda, ela causou uma tremenda polêmica nos Estados Unidos com uma revelação que ela fez dando uma entrevista para a revista Harper's Bazaar, né? E ela disse o seguinte: deveria existir uma lei que obrigasse as mães a amamentar os filhos até 6 meses após o nascimento. E isso causou uma tremenda polêmica, até porque muitas mulheres não conseguem produzir leite, né? Não têm a condição de suprir essa necessidade dos filhos. Muito bem. As reações, então, foram tão grandes que ela resolveu deixar um recado no blog e ela disse o seguinte, que ela não pretendia julgar outras mães. Ela simplesmente achava tão importante que deveria haver uma lei para isso. E o blog da Gisele Bündchen, só para a gente deixar claro aqui, caso alguém queira entrar em contato com ela, http://blog.giselebündchen.com.br. Muito bem, por que eu comecei com essa informação, né? Porque amamentar ajudou muito, não só a Gisele, quanto muitas mulheres, a retomar a forma física anterior ao período de gravidez. E isso é uma verdade, eu mesma sou mãe de 3 filhos, né? Meu filho mais velho tem 24 anos, meu filho do meio 20 e o mais novinho 17. E posso dizer para vocês que amamentei os 3. O primeiro 8 meses, o segundo 10 meses e o último amamentei 7 meses. E eu confirmo para vocês, amamentar ajuda a diminuir a gordura corporal e a retomar a forma física em menos tempo do que quem não amamenta, tá? Sem contar que auxilia a criança a ter o seu sistema imunológico bastante defendido. É como se fosse uma vacina natural, né? Todas as defesas que a mãe possui, ela consegue transmitir ao bebê que fica ali, de uma certa forma, protegido contra vírus e bactérias de uma forma geral, né? Muito bem, esse salto, né, essa coisa começando por gravidez e amamentação, só serve para confirmar o seguinte, que o estilo de vida natural, o estilo de vida saudável, pode promover resultados interessantes, não só na estética, como na qualidade de vida das pessoas, mantendo a saúde. Portanto, se amamentar é algo natural, faz bem ao bebê, faz bem à mãe, por que não amamentar? Algum tempo atrás, acreditava-se que não só a gravidez, como a amamentação, trazia uma forma, né, posterior à mulher, não estética, não agradável. Claro, isso ocorre se os tecidos passam do seu ponto de elasticidade, não conseguem retornar ao normal. Pode ver que modelos como a Gisele, depois de algum tempo da gravidez, já estão praticamente com o corpo anterior ao período de gravidez. E isso é fabuloso, desde que a mulher tenha o quê? Simplesmente a condição de fazer o bebê crescer e não engordar, né? Então, um peso em torno de 9 a 12 quilos do seu peso natural não traz nenhum tipo de malefício, estria, distorção na pele, muito pelo contrário, é o ideal.
até 9, 11 quilos, no máximo 12 é o ideal. Muitas mulheres hoje em dia têm alcançado, inclusive, o peso de 6,5 a 8, que eu acho isso fantástico. Eu fiz 9 quilos do primeiro filho, 11 quilos do segundo e 13 do terceiro. E não tenho nenhum tipo de problemas em relação a estrias nem nada. Muito bem. Esse salto no nosso assunto de hoje serve apenas para confirmar aquilo que eu havia falado. Viver naturalmente promove saúde. Optar por alimentos industrializados para o bebê desde o nascimento é prejudicial ao desenvolvimento orgânico da criança. Pessoas que receberam leite materno desde o nascimento tendem a ter um sistema imunológico mais resistente, o corpo mais forte e uma troca afetiva na relação familiar, principalmente com a mãe. Vamos ver como é que ficou o corpinho da Gisele? Podemos mostrar a Gisele grávida? Olha que coisa linda, não? E a Gisele hoje após o bebê. Muito bem, desfilando com o seu corpo já totalmente em forma. Muito bem. Obrigada. É comum mulheres sedentárias grávidas, após terem o bebê, culpar a gravidez pela deformação do corpo. Tudo bem que ter um bebê na barriga modifica muito a silhueta da mulher, mas após o parto, tudo deve voltar ao normal. Se não for isso que acontece, então é provável que o estilo de vida favoreça essa condição de corpo ainda não conforme a estética ou não conforme a beleza que a mulher espera na condição anterior que ela tinha. Bom, mas como o nosso tema é obesidade, essa introdução só serviu para aquecer o nosso raciocínio em situações voltadas para o dia a dia da mulher que interferem na questão do peso e como isso pode, então, proporcionar uma distorção, né? Cada um de nós, de acordo com essa altura, de acordo com a nossa altura e a nossa idade, sabe aproximadamente o seu peso ideal. Então, não precisa fazer lá grandes fórmulas. Você mesmo, ou através de elogios, sente-se bem com um peso adequado à sua altura e você também passa a perceber como é que aquilo te traz mais beleza e bem-estar. Tá? Então, não dá para a gente aplicar uma forma, muito embora exista o índice de massa corporal, que nos proporciona uma média da gordura do corpo ideal para que você tenha um peso adequado, não necessariamente você precisa se atentar a determinadas fórmulas, né? Então, basta você observar a si mesmo, seu bem-estar e a elogios que você recebe. Eu queria também pedir para a produção hoje mostrar a foto da Mariana. A Mariana já esteve aqui no programa, não teve? Isso. Então, a Mariana é nutricionista e ela passou por uma situação muito interessante. Ela teve um pico de pressão alta, não é mesmo? Foi para o hospital com urgência, né? E chegando lá, ela percebeu que tudo era devido ao estilo de vida dela, tudo estava assim ocorrendo de uma maneira que ela estava perdendo a condição de manter isso, a própria saúde. Aí no dia que ela esteve aqui no programa, lembra-se? A Mariana é uma querida, ela inclusive fez a operação bariátrica e hoje consegue não só manter o peso, mas também é modelo devido à reeducação alimentar. Tem uma mensagem aqui da Virgínia. Oi, Virgínia, depois eu vou pedir para você mandar novamente e no descritivo mandar o seu e-mail, tá? Porque a gente não recebe aqui no descritivo. Acredito que a Gisele e tantas outras artistas voltam ao corpo também pela condição financeira, ter uma boa empregada para fazer dietas dela. Já que eu tenho que cozinhar, cuidar dos filhos e pouco tempo, acabo comendo o que é mais fácil de fazer. Virgínia, o que você está falando é certo de um lado e não do outro. Porque o fato de você poder cozinhar é justamente você que pode planejar a sua dieta e a da sua família. Inclusive selecionando melhor a combinação desses alimentos. É aí que entra o tema do que eu vou falar agora, do livro, podemos mostrar? Sim, Só é Gordo Quem Quer. Esse livro é um livro antigo, tá? É do Dr. João Uchoa Júnior, e ele aqui traz uma proposta. Ele diz o seguinte: só se acumula gordura no corpo quando você ingere muito doce ou quando você mistura alimentos com muita gordura e doces junto, ou seja, alimentos com muitas calorias e alimentos também com lipídios, né? A Thalita diz o seguinte: a Gisele é linda, é verdade, ela é muito bonita.
Muito bem. E aí eu vou apresentar para vocês agora a proposta do Dr. Uchoa. Muito bem. A proposta dele é justamente essa, mostrar que na composição da dieta é possível engordar não pela quantidade do que se come, mas pela combinação do que se come. Ele afirma, como a maioria das pessoas que passaram por reeducação alimentar, que qualquer problema relacionado à obesidade, inclusive o peso acima, né? Não só diabetes, não só hipertensão, deve ser enfrentado, essa melhora, através de uma alimentação adequada, mas que isso não signifique passar fome. O tempo todo, no livro, o doutor afirma o seguinte: é basicamente necessário saber combinar todos os ingredientes da sua refeição. Os alimentos podem prover a você emagrecimento, mesmo que você esteja comendo uma quantidade aparentemente abundante, tá? E aí você não precisa deixar de comer de forma drástica. E ele diz o seguinte: muitas vezes as combinações são errôneas, são combinações tão calóricas que o corpo depois armazena, estoca essa energia e não gasta. Uma outra afirmação que podemos encontrar no livro é que ao pensarmos na forma física, também estamos reformulando o nosso estado psicológico, buscando, em primeiro lugar, o bem-estar e não simplesmente a estética. O que o doutor insiste, o que o doutor persiste, inclusive, é o seguinte: embora existam alimentos calóricos, de forma controlada, eles não geram no corpo um armazenamento de gordura. Assim como os doces, quando são ingeridos, são alimentos calóricos, podem ser ingeridos separadamente dos alimentos salgados. Esse método é de fácil compreensão. Então, ele proporciona aqui tabelas, né? Primeiro, tabelas que informam quantidade de calorias, de proteínas, de lipídios, de glicídios, de cada alimento. Ah, vou ter que chamar aqui a produção. Apagou tudo. Isso, você dá uma olhadinha aqui para mim? Tá voltando agora. Bom, e aí o que ele faz? Tá voltando. Aí o que ele faz? Ele diz o seguinte, por exemplo, carne, né? Então a carne, ela é altamente calórica, acho que 590 calorias. Ela tem também lipídios alto, ela tem glicídios baixo, mas quando misturada com arroz, que tem glicídio alto e caloria média, se torna uma composição armazenadora de gordura. Arroz com carne. Ele diz o seguinte, que a carne você pode combinar com a batata, com legumes e com verduras. A batata pode ser cozida, pode ser assada, pode ser frita. Mas, combinada com a carne, ela não vai armazenar gordura. Ele diz também que, por exemplo, se você for comer arroz, você poderia comer só um risoto, também acompanhado de verduras e legumes. Por que eu trouxe a proposta desse livro? Porque é mais uma opção para quem ainda não consegue planejar a sua refeição e acaba, de uma certa forma, sem perceber, investindo no seu peso. Então, gradativamente, você vai percebendo que o peso vai aumentando, mas você não percebe como que ele vai aumentando. Mesmo que você reduza doces ou coma poucos doces, uma sugestão também que o doutor dá é o seguinte: quando você come bem, não necessariamente você precisa comer depois de 3 horas. Quando você come realmente bem, o organismo humano, adulto, ele suporta 4 a 5 horas sem comer. Isso é polêmico, porque nutricionistas, endócrinos, médicos no geral, clínicos gerais, por exemplo, sugerem que a gente coma realmente de 3 em 3 horas e façamos 6 refeições ao dia. Ele sugere de 3 a 4 refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e lanche da noite. O lanche da tarde já é praticamente um jantar. Ok, agora eu posso responder aqui suas perguntas, porque a máquina voltou. Bom, com isso, o que ele sugere? Que no café da manhã
Ah, só um pouquinho, agora foi o texto embora. Produção, cadê o texto? Tá aqui, ó. Achei. Só que estava fechado. Perfeito. Obrigada. O que ele sugere? Ele sugere, por exemplo, que no café da manhã você tome lá um café com leite, perfeito. Mas você também coma pão, uma fruta, e no pão você pode colocar também mais um tipo de queijo, tá? Ele não indica se esse pão pode ser o pão da padaria ou o pão integral. Eu sugiro o pão integral. O que fica fácil, por exemplo, compreender na tabela do Dr. João Shoa é o seguinte: as combinações devem ser sempre feitas com alimentos de muitas calorias com baixas calorias ou de muitas calorias com nada de açúcar, né? Portanto, a sobremesa pode entrar no lugar de um lanche e não necessariamente vir imediatamente após a refeição. Por exemplo, 100 gramas de carne, um filé mignon. Filé mignon tem muita caloria, tá? Outras carnes têm menos calorias. Portanto, 590 gramas de calorias, 5 gramas de proteínas, 60 gramas de lipídios, gorduras, nada de glicídio, né? Então, na carne não tem açúcar. Você poderá ter como acompanhamento saladas, legumes cozidos e batatas, como eu falei para vocês. Mas se você colocar o arroz, você tem um acréscimo, vamos falar em 100 gramas, tá? De 353 gramas de calorias, 7,20 gramas de proteínas, 0,6 gramas de gorduras e glicídios 79,70. Ou seja, essa fórmula é a fórmula que engorda. Porque o teor de glicídio, né, de açúcar, digamos assim, do arroz, promoverá o armazenamento de energia extra para o corpo. E aí, então, a gente tem um acréscimo de gordura mesmo, tá? A batata tem 79,7 gramas de calorias, 1,80 de proteínas, 0,10 de lipídios e nada de glicídios, tá? Portanto, ela vai bem com a carne, com o frango, com peixes, entende? Melhor do que com arroz, tá? Separando os alimentos de acordo com o que eles são compostos, encontramos várias fórmulas. Uma das fórmulas é a seguinte: alimentos muito calóricos e alimentos com açúcar aumentam o depósito de gordura no sangue. Essa combinação não faz bem. Então, a dica é a seguinte: quando comer alimentos muito calóricos, aqueles que na tabela dele demonstram um índice elevado de lipídios, gordura, e de glicídios, açúcar, combine com alimentos, então, que não tenham esses fatores altos ou que não tenham esses fatores. Carne com batata, frango com arroz, tá? Ou, se comer alimentos doces, não escolher na mesma refeição outro com muitas calorias. Então, aqui, antes de dar um exemplo de refeição saudável, eu vou voltar lá para ver se tem alguém enviando mensagem. Sim. Muito bem. Ah, obrigada, adoro o seu programa. Quem é que mandou? Manda novamente com o seu e-mail, tá? Para a gente poder conversar. Ok, Paulo diz o seguinte: o que posso fazer para diminuir meu apetite? Bom, depende. Primeiro, comer bem durante as refeições, né? E se você tem muito apetite, muita fome, incluir mais fibras, tá? Linhaça, legumes e verduras, por exemplo, couve mineira, né? Espinafre, sabe? Isso tudo traz uma sensação de saciedade satisfeita, né? Digamos assim. E observar a distância também da sua alimentação, porque dependendo do quanto você come e da composição da sua dieta, possível que você não esteja satisfazendo o período de 3, 4 ou até 5 horas de intervalo entre a outra refeição, tá? Então, para diminuir seu apetite, eu diria que você poderia incluir, inclusive, uma coisa interessante. Eu não digo diminuir, mas digo saciar. Uma colher de sopa de flocos de aveia. É muito interessante, dá uma sensação de saciedade e absorve bem a gordura, tá? O Murilo pergunta o seguinte: adoro beber uma cervejinha, isso prejudica? Murilo, a cerveja ela é altamente calórica, ela tem sal,
ela não tem assim gordura numa quantidade excessiva, mas ela tem açúcar também, devido ao carboidrato dela ser altamente elevado, né? Então, veja, não é que prejudique, mas dependendo da quantidade, dependendo do seu estilo de vida e da combinação que você faz com a cervejinha, ela pode estar agregando sim gordura ao seu corpo. Então você vai percebendo a barriguinha aumentando, o peso também se elevando. Pode contar que se você parar de tomar cerveja, vai emagrecer. E o Gabriel diz o seguinte: tenho pressão alta, mas não gosto de comer comida sem sal. O que pode substituir o sal? Não há um substituto propriamente para o sal, né? Existem aí alguns temperos meio que enganam a... Tem uma sugestão? Mas eu preferia, sabe o quê? Que o Gabriel não procurasse. A Rose sugeriu sal para diabéticos, né? Aquele sem iodo também é interessante. O que eu sugiro, sabe o quê? É você ir se desprendendo da condição que o sal proporciona, justamente porque você já tem instalada aí a pressão alta. Então, utilizar temperos. Temperos que, através da composição deles, te tragam uma apreciação da alimentação. Claro, não vai trocar um shoyu também, porque tem teor de sal elevado. Mas do próprio alimento, sabe? Então, se você já temperou o arroz com feijão, por exemplo, na salada, regar só com um pouco de azeite. E começar a se desprender da sensação salgada, né, dos alimentos. E o Pedro de Goiânia diz o seguinte: bom, não sei se eu poderia ajudá-lo. Bem, diz o seguinte: que ao ir ao banheiro, o cheiro é insuportável, né? E se há alguma coisa na alimentação dele? Bom, veja só, possivelmente você não está evacuando todos os dias. Isso é algo que você deve perceber no seu dia a dia e você deve depois observar. Se você vai ao banheiro todos os dias, se você bebe água numa quantidade interessante e continua dessa forma, possível que não haja uma situação ainda de infecção interna do seu intestino, mas que haja sim alguma situação relacionada ao tempo da evacuação. Portanto, se você for todos os dias e o seu desconforto é com o cheiro, você vai perceber que isso não se apresentará. Agora, se você demora dias e dias, esse alimento que está lá, realmente ele já está sofrendo uma série de fermentações, né? E aí é comum, depois de algum tempo dentro do corpo, o bolo fecal sair com um odor realmente mais forte. Então, observe se você consegue, ou se você já tem um hábito, melhor, mas se você consegue beber água em jejum, tá? De 3 a 5 copos de 200 ml, aquele americano, tá? Em jejum. E você vai perceber que além de ir ao banheiro todos os dias, não vai ter esse odor tão forte, tá bom? Se pude te ajudar, depois você manda a resposta confirmando se houve alguma diferença, tá? Essa mudança de hábito demora um pouco para trazer resultado, você deve experienciar no mínimo 15 dias para ver se houve alguma mudança nos movimentos peristálticos, tá bom? Que é os movimentos do intestino. E o Marcelo diz o seguinte: dizem que comer ovos faz bem para quem faz academia, é verdade? Bom, Marcelo, comer ovos faz bem. Em excesso, nada faz bem. Um ovo cozido diariamente pode ser bom. Eu, por exemplo, hoje evito a gema todos os dias, né? Como 1 ou 2 vezes por semana a gema do ovo. Por que dizem que faz bem na academia? Porque a clara do ovo, ela é rica em proteína e ela então favorece o corpo a absorver, alimentar a fibra muscular e com isso, conforme a pessoa faz exercícios, ela vai tendo um ganho de massa de forma física, um ganho de massa muscular e isso vai influenciando o quê? Na estética dessa pessoa, né? Então, portanto, comer clara de ovos todos os dias pode favorecer um menor índice de gordura no corpo e aí a apresentação de um corpo mais modelado, mais definido, digamos assim, tá? Mais uma perguntinha.
Obrigada, Vanilda. Vanilda disse que fazia tempo que não assistia e que está gostando muito. Obrigada, pode enviar sugestões e perguntas, tá? Ô, Gabriel, beijo para você também. Fique à vontade, continua em contato com a gente, tá? A Eneida de Santos diz o seguinte: adorei o programa, parabéns pelas informações. Ok, fique em contato com a gente, pode também mandar aí as suas dúvidas, tá bom? Vamos voltar lá no Dr. João Uchoa Júnior? Muito bem. Aí ele sugere uma série de combinações de alimentos. Uma delas é a seguinte: de manhã cedo, aí eu já acrescentei pão integral de preferência, queijo branco ou ovos, ou um ou outro, café com leite e frutas. Então, imagine, 2 fatias de pão integral, 1 xícara de café com leite, frutas, queijo branco, pode ser 2 fatias também, ou você deixa lá ovinhos, sabe? Pode ser, por exemplo, um ovo inteiro e 2 claras, né? Que dariam 3 ovos, mas 3 claras com uma gema, tá bom? Esse é um café da manhã que vai te deixar muito bem por umas 3 horas, 3 horas e meia sem fome, tá? Só que o doutor pede que você depois almoce, ele pula um lanche da manhã, não existe para ele. No almoço, ele diz o seguinte: qualquer tipo de carne com muitas verduras e legumes. Inclusive, ele permite que você escolha novamente queijo e ovos, tá? Mas então, essa é a composição da alimentação dele. Ele não sugere quantidade, e sim qualidade. Ou seja, você pode comer quanto você quiser, desde que seja essa combinação: carne, verduras e legumes. Lanche da tarde. Aí vem uma sobremesa, aí pode ser um doce, tá? O seu lanche pode ser um salgado, por exemplo. Pode ser um doce, um pedaço de doce, né? E pode ser também frutas, tá? Mas não colocar a sobremesa logo depois da refeição. Eu sugiro doce de abóbora com coco, né? Sempre assim, a base de fruta, acho que é mais interessante. É? Banana com granola, tá sugerindo aqui a querida Rose, né? E o jantar, ele diz o seguinte: repita o café da manhã. Então, o jantar dele é de baixa caloria, tá? É mais um lanche do que um jantar. Pode ser substituído também por uma sopa, pode ser substituído também por, mais uma vez, uma carne branca, frango ou peixe com batata? Pode, desde que o jantar ele não seja rico em calorias. O jantar ele deve ser algo mais light, levezinho, tá? Para o Dr. Uchoa, o intervalo entre as refeições é de 5 horas. Portanto, se faz de 3 a 4 refeições por dia, sem limitação de quantidade, de acordo com a vigília da pessoa. Bom, esse foi um exemplo da dieta número 2, tá? Essa dieta está sugerida aqui nesse livrinho. Esse livrinho é de fácil entendimento. E se vocês puderem comprar, Vanilda, você que está aí planejando a dieta dos seus filhos, vale a pena ter em casa, vale a pena se informar, não só sobre essa, mas de outras maneiras naturais de se alimentar, de modo que você não ganhe peso. Mesmo que a Gisele tenha condições de pagar lá as suas empregadas e tudo mais, ela é uma pessoa muito capaz e o peso é uma ferramenta básica para a profissão dela. Então, ela é a primeira pessoa, né, a mais responsável, né, para pensar, para planejar o que é que ela vai comer ou não, justamente porque a forma física dela é um instrumento de exposição no trabalho dela, né? Tem aqui coisas ainda bem importantes para a gente conversar em relação aos cuidados. Não estou conseguindo abrir. Abri aqui, ó. Deixa eu ver se eu respondo mais 2 perguntinhas. Carmen Navas diz o seguinte: gostaria de ser vegetariano. Dá para viver sem carne? Dá. Carmen, tem um livro chamado A Dieta do Tipo Sanguíneo. Na dieta do tipo sanguíneo, você vai perceber que pessoas do tipo O adoram carne, são carnívoros natos. Pessoas do tipo A, B e AB não são lá muito fanáticos, comem carne esporadicamente e às vezes são até vegetarianos. Dá para viver sem carne sim, buscando proteínas em outros alimentos. Pablo da Argentina, Brasil te ama. Obrigada, Pablo. E acabei de receber uma proposta de casamento, querido. Tudo de bom. Vamos lá. Só que não deu para entender o nome dele, era um apelido. Importante, o que ele pede aqui? Evite enlatados.
Enlatados, por quê? Contém composição de açúcar elevado como conservante na sua composição. Pede também para você evitar ou diminuir a ingestão de queijos amarelos, porque além de serem muito calóricos, contém muita gordura. Ele diz também para você usar todos os tipos de temperos que desejar e evitar apenas aqueles que contêm farinha, farinha de trigo e tudo mais. Ele diz que é possível em algum momento você reeducar a sua alimentação, estabelecer o seu peso, observando inclusive as oscilações do mês. Por exemplo, mulheres no período menstrual, algumas pessoas idosas, o estilo de vida sedentário pode promover retenção de líquido e aí você tem em algumas ocasiões no mês o peso diferenciado do que em dias que você está um pouco mais ativa e com a dieta equilibrada e os hormônios equilibrados também. Caso o seu metabolismo fique lento, observe se há um ressecamento na evacuação, como nós acabamos de comentar aqui de uma pessoa, né? Ou se você está sentindo muito sono durante o dia, durante a sua vigília, tá? Observe que aí o organismo ele tenta poupar o seu funcionamento para manter seu peso. Uma outra sugestão é o seguinte, procure tomar chá ao invés de cafezinho. Observe se é capaz de tomar de 2 a 4 xícaras de chá. De preferência, chá fitoterapêuticos, tá? Cavalinha, por exemplo, diurético, centelha asiática, diurético, inclusive influenciando taxas de colesterol, né? Porque auxiliam e promovem a melhor irrigação sanguínea. Outra sugestão é a seguinte, água de coco é neutra, portanto ela pode ser uma alternativa para auxiliar a prisão de ventre, tratamento de reumatismo, gota, doenças hepáticas, cálculo renal e desidratação. Todo o programa de hoje foi baseado no livro Só é Gordo Quem Quer, tá? Do Dr. João Uchoa Júnior, que eu espero ter um dia o prazer de convidá-lo aqui, tá bom? Desejo a vocês uma ótima semana e... Oi? Gostaria de mostrar o livro novamente? Aí, obrigada. Virgínia, vale a pena você ter esse livro. Pessoas poderiam estar planejando melhor a sua alimentação e a sua dieta através de informações como essa, tá bom? Editora Guanabara, Só é Gordo Quem Quer, Dr. João Uchoa Júnior. Gente, quero convidar vocês para na próxima terça estarem aqui e dizer que no dia 7 de setembro eu vou apresentar na íntegra a festa do Projeto Abraço, né? Eu sou voluntária do Projeto Abraço e esse ano nós tivemos Abraço no País das Maravilhas e conseguimos ajudar as entidades PAC, Projeto Amigos da Criança, Kibonoye e Koinosono, tá? E desejar a vocês uma ótima continuação de semana. Continuem com a gente aqui às terças-feiras, 21h45. Tchau, tudo de bom, até semana que vem.